Olha, é muito interessante a gente pensar essa questão da leitura entre os jovens universitários no mundo contemporâneo, no Brasil contemporâneo. Em parte é uma discussão quase mitológica, né? Ou seja, ninguém lê, ninguém gosta de ler, ninguém sabe ler, ninguém se interessa pela leitura. E em parte responde a uma realidade que está presente, mas que tem alguma configuração que merece um exame mais crítico. Vamos lá, os jovens leem, o que eles não leem é o que nós gostaríamos, nós professores, nós acadêmicos, nós sujeitos formados em outros modelos geracionais, gostaríamos que eles lessem. Então eles não leem os clássicos, não têm o hábito de fazer leituras de grandes profundidades filosóficas. A linguagem do jovem contemporâneo é uma linguagem mais didática, mais dinâmica, mais em forma de drops. Ou seja, o grande desafio da academia hoje é, sem perder o seu esteio tradicional, sem perder as suas configurações de formação de grandes profissionais, encontrar um meio termo, encontrar uma alternativa que seduza o jovem à leitura dos grandes clássicos a partir de novas linguagens, novos elementos de imagem, novos elementos de áudio, ou seja, hoje nós somos multimeios, né? Nós temos várias possibilidades de linguagem, então a leitura não é só mais a da palavra escrita na forma clássica da língua, a gente tem que aprender a ler por imagens, a ler por canções, a ler por demonstrações de linguagem que são muito mais hoje gestuais e configurativas do que necessariamente literárias ou poéticas. Isso não quer dizer que o jovem não tenha que encontrar um caminho, um esforço significativo para reencontrar os clássicos, né? Eu digo reencontrar porque em algum momento da formação deles, ou pelas próprias mídias, eles tiveram acesso, conhecimento ao que é importante em termos de leitura tradicional. Eles precisam reencontrar no sentido de fazer disso um novo jogo. Então, é um pouco da culpa de todo mundo o não leitor de hoje. É um pouco subjetiva a questão, ou seja, é sempre possível enfrentar os fantasmas daquilo que nos agride, ou seja, leitura difícil, textual, complexa, num tempo de pouca concentração, de pouca dedicação, os jovens preferem aquilo que é mais dinâmico, mais rápido e mais curto, mas ele precisa encontrar uma saída subjetiva para isso. As mídias, os professores, os elementos que nos educam também precisam vir ao nosso encontro, né? Ao encontro do jovem que quer conhecer, precisa conhecer, mas está ligado a outras formas de pensamento. Então, não há um culpado, o professor que diz que o jovem não quer, o jovem que diz que o professor não ensina, a instituição que faz corpo mole, as mídias que deseducam e alienam. Se a gente for colocar tudo dentro de um grande balaio e triturar, a gente vai perceber que a culpa está esparramada no gene de todos esses elementos da estrutura social. Dizer que o jovem não lê, não quer ler e não vai ler é fatalista, né? Dizer que não há perspectivas de mudança. Elas existem no longo prazo e a primeira questão que a gente tem que fazer é identificar efetivamente quais são os culpados e em que cada um é culpado, a mídia, o professor, a família, o próprio jovem, e aí fazer o exame da autocrítica, da crítica pública, colocar isso para o debate com a sociedade, com a academia, com a universidade e começar a encontrar alternativas. Acho que o caminho é o de buscar saídas e não o de se enterrar no problema. Agora, é fácil colocar a culpa nos outros, né? Eu sempre digo, será que os professores leem? Não é? Será que a universidade estimula, das mais variadas formas, uma leitura inteligente das obras tradicionais, daquilo que é importante para a formação de cada profissional, ou simplesmente cada um repassa para o outro a responsabilidade sobre isso? Eu acho que essa é a grande questão do nosso tempo. Se o jovem não lê, talvez ele não tenha espelho, não é? Se não há o gosto pela concentração, pelo trabalho exaustivo e tal, talvez os professores não deem o devido exemplo, talvez a instituição não deem aos professores o devido exemplo. E aí a gente precisa pensar aí esse mar de configurações de quem é cada culpa e de quem é a responsabilidade sobre qual saída a gente deve implantar. Mas o jovem não lê é muito fácil, muito simples e não representa a realidade. Olha, um conhecimento prudente para uma vida decente não passa pelo necessário ou pelo desnecessário. Num mundo muito prático, num mundo cada vez mais utilitarista, é evidente que uma discussão sobre filosofia, sociologia e economia aparece à maioria das pessoas como absolutamente inútil e desinteressante. Os alunos são treinados na sociedade contemporânea a pensar apenas nos resultados. Então é claro que aquelas disciplinas que oferecem respostas rápidas para as suas necessidades de formação aparecem como mais sedutoras, como mais inteligentes. Agora, ninguém tem uma prática consequente, uma prática inteligente, se não tiver um caldo teórico suficiente. Então, é fundamental a gente passar pelas disciplinas que nos humanizam e nos fundamentam. Se a gente pegar as grandes universidades do mundo, de todos os tempos, a gente tem um largo período de formação humanista que vai de 2 a 3 anos para depois os alunos se inserirem nas disciplinas técnicas. O problema é que hoje há uma imaturidade muito grande por conta desse pragmatismo e desse utilitarismo, e o aluno que veio para estudar se acha suficientemente maduro, muitas vezes, para decidir o que é bom e o que não é bom para ele.
e não o curso e o conjunto de profissionais que pensa a educação e o futuro deles. Isso não quer dizer que os alunos não possam ter razão, isso não quer dizer que os alunos não possam, em algum momento, encontrar dificuldades ou encontrar alguns exageros em relação a certas disciplinas e conteúdos. Mas a gente tem que ter clara a noção de que sem uma teoria consistente e uma formação humanista robusta, que trabalhe valores e perspectivas ligadas à ética e o comportamento moral adequado, ninguém vai ser jornalista, ninguém vai ser médico, ninguém vai ser nada que valha a pena ser. A gente precisa começar a mudar esse tipo de mentalidade, que só busca as questões práticas. É fundamental primeiro formar uma cabeça bem feita.